Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Essa edição especial feita em casa, com entrevistas gravadas pela internet por causa da pandemia do coronavírus. E sem poder sair de casa, as pessoas recorrem justamente à internet para trabalhar, para se divertir ou para entrar em contato com parentes e amigos. Já pensou se não houvesse internet nos tempos atuais de pandemia? Dá para imaginar? No programa de hoje nós vamos falar justamente de questões que envolvem o uso da internet em tempos de isolamento social. A pandemia na era digital é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com Fabrício Polido, que é professor de Direito Internacional e de Novas Tecnologias da Faculdade de Direito da UFMG. Fabrício, essa pandemia tem mostrado para a gente que a internet é uma necessidade, é uma coisa que a gente, infelizmente ou felizmente, não pode viver sem ela. E esse uso está de uma forma exacerbada, cada vez maior, justamente durante esse período de isolamento. Isso é bom porque conecta a gente com as pessoas, mas também pode trazer riscos e também problemas. Que riscos e que problemas seriam esses que podem ser trazidos com esse excesso de comunicação que a gente tem feito pela internet? Verdade, Fernando. Nós estamos vivendo não só uma pandemia, mas também uma infodemia, que é uma verdadeira escalada da informação online, da forma como as notícias circulam sobre a existência, sobre os modos de combater a pandemia do Covid-19 e também, acima de tudo, as formas como a internet e os usuários, as plataformas, captam essas informações que circulam a respeito do Covid-19. Né? Acho que é importante mostrar que há várias dessas casos em que essas notícias são retiradas do ar justamente porque elas veiculam ou conteúdo manipulado ou porque são notícias falsas. Desde aquelas que não validam informações científicas a respeito do tratamento que tem que ser dado aos infectados e aos doentes de Covid-19, como também, na maioria dos casos, o acesso a fontes que são absolutamente falsas e que colocam muitas vezes a população tanto a uma situação de risco, como também de pânico por desconhecimento a respeito do efeito da pandemia nos países. E isso acaba tendo duas consequências muito claras. De um lado, aquela população que tem acesso à informação acurada, precisa, de fontes confiáveis, e a população que, por carência e falta, muitas vezes, de educação digital, vai ter maior dificuldade em poder fazer essa triagem a respeito dessas informações, como são tão importantes. Então, uma delas é se isolar ou não e quais são as consequências de se isolar socialmente para que os níveis de contaminação e expansão da pandemia sejam reduzidos num determinado local, né? Olhando as cidades como grande laboratório aí do que nós temos nesses casos específicos. Mas não é só fake news ou desinformação online, né? Nós encontramos também outros problemas que vão desde segurança, privacidade de usuários nesse momento de escalada da pandemia, como também das questões do próprio acesso à internet e a forma como o tráfego de dados, a velocidade do serviço é, então, estabelecida. É possível, então, falar de várias formas como que a pandemia do Covid-19 tem afetado as nossas vidas. Pois é, vamos começar falando dessa questão da segurança que você falou. Eu e você estamos fazendo uma entrevista agora, à distância, né? Pessoas, empresas estão fazendo negócios à distância, muita gente está sendo obrigada a ter esse distanciamento e as informações estão circulando agora de uma forma que a segurança dessas informações ela é muito importante. Nós já temos essa segurança de poder saber que o que está sendo falado eventualmente confidencialmente, ele pode realmente estar protegido? Exatamente. As grandes questões que hoje envolvem os sistemas de comunicação e informação, as plataformas, especificamente quem, por exemplo, tem se comunicado ou trabalhado remotamente, quem tem justamente utilizado os seus computadores pessoais, os computadores de casa, a própria rede de internet, o acesso de internet doméstico, que é tão diferente do acesso corporativo
e dos acessos governamentais, né? Isso é muito importante porque mostra que nesse momento de isolamento ou quarentena, a depender da situação, nós estamos empurrados, ou seja, pressionados a trabalhar, a se comunicar, ou mesmo a se entreter, a se divertir da forma como a internet nos oferece esses dados, ou seja, do ponto de vista uma assinatura de pacote de dados individual, ou seja, para as casas, é absolutamente diferente daquela das empresas ou das instituições, de um modo geral. E isso faz com que a qualidade também desses acessos seja muitas vezes menor ou inferior do que aquela qualidade que é dada na comunicação entre empresas, entre usuários e governos, governos e empresas e empresas. Então, é muito importante observar que nós passamos agora por um momento em que a rede doméstica de internet, seja ela a banda fixa ou a móvel celular que está sendo utilizada em casa, nos lares, ela é demandada em alta escala, o que faz com que os usuários acabem tendo também uma dificuldade, muitas vezes, em se comunicar, muito embora a qualidade ou a estrutura das redes de acesso, né, das operadoras de telefonia no Brasil, nesses períodos, tem mantido uma certa regularidade, né, com mudanças que dizem respeito à velocidade, ou serviços que pelas próprias provedoras de conteúdo, como Netflix, Spotify, Amazon e YouTube, por exemplo, que reduzem exatamente o tráfego dos dados para fazer com que a rede tenha fôlego suficiente para que essa informação chegue às casas, aos lares, às pessoas, e que normalmente são informações que digam respeito à forma como se proteger, como manter segurança no Covid e assim por diante. Outro problema de segurança, especificamente, é aquele relacionado à forma como essas comunicações que se dão entre usuários num período de vulnerabilidade, ou vou chamar de crise, embora eu não goste dessa palavra, é exatamente aquela de colocar os usuários a certos riscos que são comuns a esses momentos, como por exemplo... Mas esse risco agora pode estar aumentado justamente com esse fluxo maior? Muito boa pergunta. Sim, esse risco pode estar sim aumentado justamente pelo fato de que muitos dos usuários estão dedicados à comunicação desses dados ou, em outras situações, esses usuários estão também sendo consumidores eletrônicos frequentes, né? Naquelas situações hipotéticas ou concretas também, que dizem respeito ao roubo de dados, à fraude online, ou mesmo a utilização da identidade de cidadãos, usuários que estão comprando online para a prática de outros atos, inclusive de crime cibernético, né? Isso tem sido também detectado em vários lugares por indicadores e relatórios nessa fase da pandemia do Covid-19. Então, não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno em escala global, mas o Brasil tem uma série de situações de vulnerabilidade e fragilidade em certas redes, pelo fato do Brasil também ser a quarta maior comunidade digital do globo, né? Essa estatística não é pouca, não é pequena, ao lado do que é a China, Rússia, Estados Unidos, Índia, né? E fazem frente a uma larga população que está conectada à internet por vários tipos de serviços, velocidades, qualidades, modelos, mas ao mesmo tempo essa população que hoje está sob a enxurrada, a inflação de informações, mas essa também população que se comunica por meio dos e-mails, do serviço de voz, pelos vídeos, e que leva justamente a uma preocupação maior com a privacidade, ou seja, a forma como a segurança desses dados também se dá nessas comunicações. Perfeito. Agora, uma outra questão é a seguinte: existem países hoje que restringem muito o uso da internet, às vezes não permitem, proíbem. Como isso pode influenciar, inclusive, os outros países que não estão proibindo? Quer dizer, uma população numa situação como essa, de uma pandemia mundial, vai ficar literalmente alijada de informações. Como é que isso funciona globalmente? Fernando, a sua questão ela é uma preocupação em escala mundial, sobretudo porque uma parte dos países no globo tende
a editar leis, regulamentos, ou meio tomar decisões que restringem o acesso de um lado, mas em outros casos controla o tipo de informação que está disponível para o público. Isso faz com que as organizações especializadas falem em censura online. E a censura online, na verdade, ela pode vir sutilmente disfarçada de uma forma de controlar a qualidade e a quantidade de informações que chega àquele que é o usuário de internet, ao cidadão. E esse aspecto que você levanta como forma dos países, muitas vezes, influenciarem no acesso à informação e como ela circula, é relevante também no quadro da pandemia do Covid-19. Por quê? Porque há países que estão maquiando dados, ou seja, ocultando determinadas informações das organizações oficiais, como a Autoridade Sanitária Internacional, que é a OMS, e outros países que não divulgam estatísticas relativas aos casos de contaminação de doentes do Covid-19 e também fazem com que qualquer informação, notícia resultante ou originada naquele país não chegue em outros países ou em escala global. Isso faz com que haja um desnível. Então, há casos que têm sido noticiados a respeito disso, como, por exemplo, o Quirguistão ou a Coreia do Norte, e que mostram que ou casos reduzidos, 3, 4 casos, ou a inexistência de casos de contaminação, que seria uma situação pouco plausível. Uhum. Exatamente, e que faz com que a imprensa internacional, o debate público internacional, faça pressão nesses países também a respeito da necessidade de divulgar claramente. Por quê? Porque no momento em que há um controle ou uma omissão dessas informações, há uma população sendo colocada em risco de acordo com os níveis de contaminação, infecção ou doentes de Panvid naquela região. E esse é um aspecto central. Então, há países, sim, que buscam censurar porque entendem que uma notícia como essa também seria uma notícia de exposição política. E muitas dessas leis e regulamentos da internet, em vários dos países, com várias motivações, tendem exatamente para um controle político das notícias e das informações que ali circulam e que estão associadas a uma pandemia como é o Covid-19. Perfeito. Fabrício, para terminar, uma última pergunta. Os especialistas dizem que, por enquanto, nós não temos que preocupar com um possível colapso na internet, justamente pelo excesso de circulação de informações, o excesso de circulação de dados. Mas se essa pandemia continuar por mais tempo, ou se esse isolamento continuar por mais tempo, você acredita que a gente tem que começar a se preocupar com o nosso uso da internet? Ou ele vai estar garantido e tranquilo para a gente usar o volume que for necessário? Essa questão é a questão que faz uma autoridade internacional, sobretudo de regulação dos serviços de telefonia, a União Internacional de Telecomunicações, como também fazem agências especializadas na Europa a respeito da velocidade e da qualidade do tráfego de internet nos países que hoje são afetados pelo Covid-19. E por que essa pergunta? Porque, na maioria das situações, os usuários são colocados numa situação forçada de isolamento, evidentemente, para se preservar, para se proteger do ponto de vista da saúde individual e coletiva, mas também pelo fato de que esse indivíduo vai passar a utilizar muito mais a internet do que ele utilizava em sua respectiva casa, ou seja, as pessoas passam a utilizar a internet em maior intensidade para se comunicar, para consumir, para se entreter, né? E esses pontos são muito importantes para entender qual que é o perfil de serviços, produtos, soluções na economia digital que são, de alguma maneira, consumidos, utilizados pelos usuários. E, do outro lado, como as principais operadoras respondem na oferta de acesso à internet dessa maneira. Essa pergunta que fazem as autoridades nacionais da Europa, e recentemente a própria autoridade alemã emitiu diretrizes de utilização e fornecimento do serviço de internet,
com algumas recomendações que são muito importantes para essas empresas que atuam tanto como provedoras de conexão, ou seja, as operadoras que fornecem os pacotes de dados de acesso ao celular, por banda larga móvel ou fixa, e também as empresas provedoras de conteúdo, né? As plataformas, os aplicativos são essas que provêm, que ofertam conteúdo. Quais foram essas recomendações e por que elas são importantes também para o caso brasileiro? Porque elas pedem para que as operadoras de telefonia não façam discriminação a respeito do tráfego de dados que vai ser utilizado pelos usuários para acessar aquele conteúdo, mas se fizerem que a discriminação excepcionalmente considerada, para não violar a neutralidade de rede, que é um princípio super importante, porque ele proíbe que as operadoras façam essa distinção, seja apenas exclusivamente dado para solucionar os problemas de demanda de acesso nesse grave contexto de pandemia do Covid-19. O que isso significa para o usuário? Que para o usuário de internet, que nessa relação entre o usuário, entre a empresa que provê a conexão, a operadora, e aquelas empresas que oferecem o conteúdo, que haverá esse fino equilíbrio dos serviços que vão ser oferecidos e as plataformas anunciaram em escala global uma redução na velocidade, ou na resolução, desculpe, na qualidade daquele serviço para poder evitar um supercongestionamento da rede, ao passo que essa rede possa ter um espaço, eu vou usar a expressão útil, um espaço ali com folga para que acesso às outras informações, sobretudo aquelas relacionadas ao Covid, possa fluir com maior naturalidade, com maior normalidade. Então, essa é a principal questão em torno do tema que a gente trabalha em relação a esse ponto. Agora, garantia, as operadoras brasileiras, especificamente pela lei brasileira, o Marco Civil da Internet, assim como as provedoras de conteúdo, devem seguir, sim, o princípio da neutralidade de rede, que não permite essa discriminação. E os casos de discriminação só podem ser fundamentados nessas situações excepcionais. A questão é saber qual que é a medida de adequação de uma restrição, eventualmente, no acesso, na qualidade, e que se justifique à luz da epidemia do Covid-19, da pandemia do Covid-19. Isso é plenamente possível na lei brasileira e é importante que nós também tenhamos uma conduta como usuários digitais que seja uma conduta não de economia dos dados, mas de buscar nessa fase manter uma certa proteção social e, ao mesmo tempo, vou usar psíquica, da exposição que nós temos em relação a essas informações, de que maneira nós podemos também evitar os prejuízos dessa infodemia e, ao mesmo tempo, de como trabalhar, de como conviver, de como manter as relações de afeto e conseguir passar adiante esse caso especial, né? Porque, de fato, mais uma vez eu volto a dizer, isso não afeta só quem está isolado em conforto, isso afeta também quem está isolado em desconforto, em abandono, em aglomerações, em vulnerabilidade, né? E o caso especificamente da internet, como quem penetra nos lares brasileiros, nas casas, em isolamento, em quarentena, em segurança ou em risco, ou em perigo, é sim uma questão que toca o interesse público e por isso é muito importante poder debater sobre isso numa oportunidade como essa. Perfeito. Eu queria agradecer muito, Fabrício, você pela entrevista e muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo e o seu conhecimento para nos dar essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Fico à disposição de vocês aí para o que mais precisar e agradeço muito a oportunidade.